muito bem-vindas à live de hoje. Hoje nós falaremos sobre diástase. Quem for entrando pode mandar suas dúvidas. Vamos lá. Então, hoje falaremos sobre 3 cuidados para prevenir a piora da diástase na gestação. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda e eu ajudo grávidas a controlarem o ganho de peso com uma prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, todas as terças e quintas-feiras a gente faz live para trazer informação para vocês se sentirem mais seguras para fazerem atividade física durante toda a gestação. Hoje nós falaremos então sobre 3 cuidados que vão te ajudar a prevenir a piora da diástase durante a gestação. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é essa diástase, quais são os tipos de diástase e quais são esses hábitos que eu vou falar para vocês que ajudam a prevenir as consequências da diástase. Então, hoje vai ser super importante, principalmente para você que quer se cuidar para ter um pós-parto melhor, porque tudo que você fizer agora durante a gestação vai resultar em consequências positivas ou negativas no pós-parto. Então, a diástase, ela precisa acontecer. Vamos entender o que é a diástase? É a separação dos nossos músculos aqui do reto do abdômen. Então, a gente tem essa musculatura que faz o tanquinho, e aí a separação dessa musculatura, quando em excesso e passa ali do que é saudável, ou até mesmo gera um rompimento, essa é a piora da diástase, tá? Então, a diástase, que é a separação dessa musculatura, ela precisa acontecer na gestação para o bebê ter espaço para crescer. Então, a barriga ela vai começar a crescer, o útero vai começar a se desenvolver e tudo isso vai levar ali a um afinamento dos músculos do reto do abdômen e uma separação dessa linha, desse tecido, que a gente chama de linha alba, tá? Então, o WhatsApp aqui, ligado. Então, nós precisamos cuidar dessa musculatura para não termos consequências no futuro, tá bom? Então, existem 2 tipos de diástase. A diástase que é fisiológica, que ela precisa acontecer com o crescimento da barriga para o bebê ter espaço para crescer. Então, imagina, se a barriga não cresce, se a barriga não expande, como que o bebê se desenvolve? Então, esse tecido que é a linha alba, ela precisa ser ali, né, flexível, ter um pouquinho de abertura para esse crescimento do bebê poder acontecer. Então, essa é a diástase fisiológica. Quando a gente fala de uma diástase patológica, que é aquela que quando a gente vê uma barriga no pós-parto, sabe aquela barriga com aspecto caído, que tem uma divisão no meio aqui, bem na linha do umbigo, que não se junta, fica aquela barriga caída, fica com mais dor? Essa é a diástase patológica. Por que acontece essa diástase patológica? É quando essa linha alba que está aqui no meio, ela abre mais do que os que seria ali o saudável recomendado. Então, essa abertura dessa linha, que é um tecido conjuntivo, ela pode ou abrir demais ou gerar um rompimento. Esse rompimento é ali a diástase patológica, tá? Que é o que a gente não quer que aconteça durante a gestação. E eu vou falar para vocês aqui 3 maneiras da gente prevenir que essa diástase se desenvolva, certo? Como que a gente identifica essa diástase? Sabe quando você está deitadinha e aí você faz força para levantar e faz um abaulamento, uma protuberância, faz um cone aqui na região entre a costela e o umbigo. Então, salta como se fosse uma lombadinha aqui, um cone. Essa é a diástase, tá? Essa é a separação do abdômen para o crescimento do bebê acontecer. Ela acontece principalmente no 3º trimestre, mas temos que cuidar durante toda a gestação. Então, só para vocês terem uma ideia, só de vocês abaixarem aqui, olharem para baixo ou levantar do sofá,
fazer aquela força de levantar de frente, vocês vão ver esse conezinho aqui acontecendo, tá? E aí temos esses hábitos que durante a gestação vão fazendo com que essa diástase ela possa piorar. Mas Amanda, quais são as consequências, né? Por que que eu não quero que a diástase piore? O que que pode acontecer? A diástase, quando ela vira patológica, e aí fica com aquele aspecto de barriga caída, uma barriga flácida, inchada, tudo isso não é só estética. Envolve essa questão estética porque vocês passam a não se sentir bem com o corpo de vocês. Então, eu não quero que vocês no pós-parto olhem no espelho e falem assim: meu corpo não é o que eu gosto, não tá legal, não tô me sentindo bem, não tô feliz. Então, além desse aspecto estético da barriga estufada, caída, flácida, tem também as consequências de que isso se dá pelo abdômen fraco. Então, se a musculatura do abdômen ela tá fraca, a sua lombar tem mais chance de doer no pós-parto. Tem mais chance de você ter uma disfunção do seu assoalho pélvico. Então, por exemplo, uma incontinência urinária, que é aquele escape de xixi, é consequência também de uma diástase. Por quê? O que que faz ali segurar o xixi? O nosso assoalho pélvico tem que estar forte e é o nosso assoalho pélvico em conjunto com os músculos do reto do abdômen. Então, não é só o assoalho, não é só ali apertar e soltar. A gente tem que estar com toda essa musculatura aqui em volta fortalecida para sustentar. E aí, o que que dá suporte para a coluna? O abdômen. Então, tem situações no pós-parto, imagina de vocês lá, carregando um bebê. Aí tem a coluna que começa a doer, você não consegue se sustentar, você precisa fazer as tarefas do dia a dia, mas você sente dor no corpo. Tudo isso é consequência de um músculo que está fraco, uma região que está fraca, e como consequência você tem dor. Dor ninguém merece, vem ali, né? Ansiedade, depressão também, por conta da sua imagem, que você não se identifica. Tem que segurar o bebê, tem que fazer várias coisas ali no seu dia a dia que não vai ser legal por conta dessa diástase que piorou por conta de hábitos na gestação, tá bom? Então, só para a gente recapitular, tem a diástase fisiológica que é necessária, a gente precisa que esse afastamento ali do tecido ele aconteça para o bebê ter espaço para crescer, tá? Diástase fisiológica. A patológica é quando essa musculatura ela abre demais, podendo gerar também um rompimento desse tecido, que muitas vezes a gente consegue ou fechar com uma fisioterapia e tudo mais, mas muitas vezes também é caso cirúrgico e você acaba tendo consequências como um abdômen fraco, dor na lombar, não consegue ali sustentar o bebê, não consegue fazer as tarefas do dia a dia por conta desse abdômen fraco, tá? Então, o que que eu quero que vocês tomem muito cuidado? Não existe nada, nenhum protocolo hoje que comprove que, se eu fizer tais exercícios, eu vou fechar a diástase. Então, quando a gente vê essas fórmulas milagrosas na internet, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não existe nada comprovado hoje que fecha a diástase, e a gente também não tem nada comprovado de hábitos que, ali ó, se você fizer isso vai acontecer. Por quê? As pessoas... Ih, travou. Voltou? Voltou. As pessoas não podem, as mulheres, as gestantes, elas não podem ser colocadas num experimento que faça assim, vamos ver, então as mulheres que fizeram tal hábito tiveram ali um rompimento da diástase. A gente não pode fazer isso. Então, nós precisamos analisar o dia a dia dessa mulher, o que que é a diástase fisiológica ou patológica, e a partir daí a gente vai tendo ali um consenso entre os profissionais do que pode ou não piorar.
O que eu vou trazer aqui para vocês hoje é tudo que eu converso no meu grupo de estudo, com fisioterapeutas, com outros profissionais da área, que podem sim gerar uma piora da diástase. Mas tomem muito cuidado quando vocês verem aquelas verdades absolutas na internet de isso causa, isso não causa, isso aqui é fórmula que vai fechar. Eu fecho a sua barriga em 1 mês. Gente, não, tá? Não existe fórmula milagrosa. São profissionais que provavelmente já estudaram muito, devem ter ali uma experiência, resultados, e aí aquela metodologia dele funciona, mas a gente precisa tomar cuidado com coisas milagrosas, porque não existe nada cientificamente comprovado que vai ajudar ou piorar, tá bom? Então, eu tenho alunas na prática que tiveram alguns hábitos que fizeram com que no final da gestação, por exemplo, essa diástase ela estivesse mais aberta. Então, quando a gestante faz esse movimento, por exemplo, de levantar de frente da cama, a gente consegue ver um cone. E aí, quando a gente vê esse cone, a gente consegue ver o quanto a parede do abdômen está afastada ou não, os músculos do reto do abdômen. Isso é o nosso parâmetro. E aí a gente consegue ver e falar, opa, tá um pouquinho demais, não tá tão bom, tá ok. E aí, a partir daí, a gente começa a cuidar, certo? Tem algumas alunas que tiveram, então, um maior afastamento desses músculos no final da gestação, e aí a gente teve que fortalecer mais ainda a região. Tenho alunas que... Nunca tive uma aluna que teve um rompimento, até porque eu vou passar aqui quais são os hábitos para vocês, mas o rompimento, a barriga simplesmente cai. Então, quando vocês olham na internet algum vídeo de alguma gestante com aquela barriga caída na gestação ainda, é porque teve o rompimento da linha alba, que é ali a linha da diástase, tá? Que vai fazer a sustentação dos dois músculos do reto do abdômen. Então, gente, precisamos cuidar dessa diástase para que ela se mantenha diástase fisiológica, com a separação do abdômen saudável para o bebê ter espaço para crescer. E a partir daí, a gente tem ali alguns hábitos para não deixar com que se torne patológica. A diástase patológica, ela é resultado ali de um abdômen fraco, uma piora da estabilidade do tronco, você passa a ter dor nas costas, uma barriga que está ali fraca, que está caída, tem uma disfunção do assoalho pélvico, que é o escape de xixi, dificuldade para você fazer as tarefas do dia a dia. Então, olha quantas coisas que, se você já começar a cuidar agora, terá menos consequências no pós-parto. E aí, não só no pós-parto, porque se você fizer o que tiver que ser feito hoje, a chance da sua gestação ser mais saudável, com menos dor, com mais disposição, autoestima, é muito maior. Então, por mais que a gente esteja falando aí de uma diástase que acontece no terceiro trimestre, que é quando tem o crescimento maior da barriga, tudo que você fizer para cuidar que essa diástase não piore, também já estará influenciando no seu dia a dia, e não só no pós-parto. Então, tá tudo conversando, tá tudo se complementando. O que eu vou passar aqui para vocês hoje são 3 hábitos que eu acho que são essenciais e mais simples, de vocês prestarem atenção. Então, são hábitos que ali, no dia a dia, se você não presta atenção, e eu vejo muitas alunas minhas fazendo errado, e aí eu cobro, e ela fala, não, eu juro que em casa eu tô me policiando, é só quando eu tô aqui com você. Eu falo, então se policia o tempo inteiro, porque não dá pra gente ter esses hábitos durante toda a gestação e aumentar o risco de ter ali uma diástase patológica por conta de um hábito que você fala assim, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido, tá? Então, se cuidar durante toda a gestação vai possibilitar a prevenção dessa diástase patológica e uma melhor recuperação no pós-parto. Perguntem-se para vocês mesmas como vocês querem estar no pós-parto. Quer estar disposta? Quer estar sem dor? Quer estar com o abdômen voltando rápido? Como vocês querem estar? Quer conseguir segurar o bebê sem ficar ali sofrendo, sem ter dor?
tudo isso vai influenciar no que vocês podem começar a fazer hoje. Então, hoje vocês já começam a ter hábitos que vão te ajudar a ter uma melhor recuperação do pós-parto. Amanda, mas está muito longe, faltam muitos meses. Pois é, na gestação, e passa rápido, tá, gente? Então, na gestação, todas as escolhas que você faz hoje terão ali impacto no futuro. E não precisa nem falar autoestima e disposição, que se você tá sem dor, se você tá com disposição, você se movimenta mais, o seu corpo volta mais rápido, você consegue render mais, tanto para você quanto para cuidar do bebê. Então, tudo isso vira um ciclo em que vocês se sentem muito melhores para absolutamente tudo, tá bom? Vamos começar então com os 3 cuidados. O primeiro cuidado que eu vou falar para vocês, ele é um pouquinho polêmico, porque tem bastante gente que me pergunta, posso ou não posso fazer, e aí vou trazer aqui para vocês esses assuntos e vocês também podem ir me perguntando se tiverem alguma dúvida, tá? Primeiro ponto, grávida pode fazer abdominal? Dúvida de muitas mulheres, muitas gestantes. Pode fazer? Não pode? Como que faz? Como que não faz? Como eu falei para vocês, o que vai sustentar essa barriga é o abdômen. Por mais que ele cresça, ele vai ali esticar, vai ficar mais fininho, vai ter a separação dos músculos do reto do abdômen. Tudo isso tem que acontecer. Mas o abdômen é o principal responsável em ajudar também a estabilização da coluna, te deixar mais disposta, sustentar ali o crescimento do útero e do bebê. Então, quando vocês me perguntam, posso ou não posso fazer abdominal? Gente, o abdômen, ele precisa ser fortalecido. Então, um bom trabalho de fortalecimento desse abdômen, ele será essencial para sustentar esse crescimento, essa barriga, e que vocês tenham ali uma melhor recuperação do pós-parto. As minhas alunas que tinham já um abdômen bem treinado, passaram na gestação comigo, fizeram um bom fortalecimento. Agora no pós-parto, que eu já estou cuidando de algumas no pós-parto, todas tiveram um abdômen assim, voltou, simplesmente voltou. Então, a vida continua tranquilamente, estão sustentando e, e é isso, é sobre fazer um bom trabalho de fortalecimento de toda essa região do abdômen, da lombar, do transverso do abdômen, que faz aqui a cintura. Precisamos fortalecer esses músculos, tá bom? Além de fortalecer, você fala assim, Amanda, então uma pessoa que é ali trincada, super malhada, ela não vai ter diástase, então? Gente, não é isso, tá? Eu já vi mulheres que têm o abdômen muito forte terem o rompimento da diástase. E por quê? Porque o abdômen ele precisa ser flexível para crescer. E geralmente essas mulheres que têm um abdômen muito rígido, fortes e rígidos, não são ali flexíveis, o bebê precisa crescer. Então começa a empurrar, 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 empurrar. E se essa musculatura ela não afina para crescer, para dar espaço para o bebê crescer, pode gerar ali o rompimento. Então eu já vi muitas mulheres terem o rompimento. Não é tão comum ter a diástase patológica, tá? Mas já vi acontecer de mulheres com abdômen muito forte, ter ali um afastamento maior, uma diástase patológica, porque esse abdômen era muito rígido. Então, não é só ser forte, nós precisamos de um abdômen forte e flexível. Precisa fazer trabalhos de mobilidade, trabalhos de respiração, trabalhos de ativação, tá? Então, o primeiro cuidado que vocês precisam ter para prevenir que essa diástase piore e se torne patológica, fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular e também de mobilidade. Então, a gente precisa fazer alguns alongamentos respeitando, porque esse afastamento ele também acontece por conta dos hormônios, né, da gestação, que deixa tudo um pouco mais frouxo, lembra da relaxina? Então, a relaxina ela vai agir aqui na linha alba também para poder fazer esse tecido ficar mais maleável,
certo? Então, precisa sim fazer um bom trabalho de fortalecimento de abdômen e de mobilidades para deixar esse abdômen mais flexível. Então, ele consegue expandir, mas ele também tem força para sustentar. Então, quando a gente vê uma gestante fazendo aquela respiração, que a barriga cresce, e aí ela faz a contração do abdômen, trazendo a barriga para dentro, é um abdômen que é flexível, então ele consegue crescer, mas ele tem força para poder sustentar também. Tá bom? Então, esse é o primeiro cuidado, é ter um bom treino com um profissional que entende de treino para gestante, para fortalecer o seu abdômen, fortalecer toda a região da lombar, para você ter uma boa sustentação desse crescimento do bebê. Segundo ponto super importante, gente. Do jeito que vocês estão, na cadeira ou deitadas, vocês precisam cuidar dessa postura, principalmente no ato de levantar. Então, faz o teste. Deita no sofá, deita na cama, encosta um pouquinho mais com o bumbum escorregado. Se você fizer a força de levantar, vai aparecer um cone. Esse cone é a linha alba que está ali com os músculos do abdômen afastando. E aí, quando você faz esse movimento de vir para frente e esse cone aparece, é um aumento da pressão dentro do abdômen. Agora imagina você fazer isso, aí você fala assim, Amanda, mas se eu fizer uma vez, então já estão me prejudicando. Calma, né? Eu estou pedindo só para vocês demonstrarem, para vocês verem este cone aparecendo. Agora imagina durante toda a gestação você ficar continuadamente ali no dia a dia, levantando de frente, deitando reta. Então sabe quando vocês sentam e deitam reta? Faz um cone gigantesco. Vai levantar do sofá de modo errado, fica escorregada, com o bumbum escorregado, e aí você vem para levantar de frente, o tempo inteiro você está ali forçando essa linha alba, esse tecido conjuntivo. Então, os hábitos que vocês terão no dia a dia vai determinar, ou não, mas a grande maioria das pessoas que eu vejo tendo esses hábitos, que foi o que eu falei para vocês, na academia, você deitar e levantar dos aparelhos, do colchonete, tudo isso tá ali, somando. Todos os dias fazendo isso, todos os dias forçando. No final da gestação, foram as minhas alunas que tiveram um maior afastamento dos músculos. Então, eu enchia o saco delas, eu pentelhava para elas levantarem e deitarem de lado. Então, sempre vai deitar de lado e sempre vai levantar de lado. Vai encostar no banco inclinado, vai sentar de lado e vai levantar de lado, tá? Não é para ficar levantando e deitando de frente. E um outro ponto importante é cuidarmos da nossa postura. Então, se eu tô aqui e eu fico relaxada, a barriga estufa. Estufou, vocês vão ver aqui um conezinho, um aumento da pressão nessa região central. Então, primeiro de tudo, fazer um bom fortalecimento desse abdômen, ter ali um abdômen que é flexível, porém resistente. Esse é o primeiro ponto da gente tentar prevenir aí uma piora da diástase. Segundo ponto, cuidar das posturas no dia a dia e os nossos hábitos do dia a dia. Então, se você está sentada, se você está com o bumbum escorregado, se você costuma deitar e levantar de frente, observe o seu corpo. Olha esse cone acontecendo. Ah, Amanda, mas quando eu levanto de frente, ativando o abdômen, o cone não acontece. Tudo bem, pode ser que não aconteça agora porque você tem uma boa ativação, mas essa diástase vai acontecer. E um hábito que você tem desde o começo da gestação geralmente só para quando a barriga realmente cresce no terceiro trimestre. E aí o seu abdômen já está ali mais afastado do que não tem um ideal, mas mais afastado, tendo maior risco de patológica, tá bom? E um terceiro ponto, super importante, é controlarmos o nosso ganho de peso. Então, pense o seguinte, essa barriga vai crescer, o útero vai crescer. Agora imagina se ainda tiver o seu ganho de peso além do que é o saudável e essa barriga esticar mais ainda. Então, tudo que você tiver ali de crescimento interno vai aumentando a chance dessa linha
espaçar mais os músculos. Então, os músculos do abdômen vão se espaçando cada vez mais para poder sustentar tudo que está ali na região. Alguma dúvida? Aproveitem para perguntar, porque diástase é uma coisa que eu vejo muitas pessoas com dúvida e eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, recapitulando, temos a diástase fisiológica e patológica. A fisiológica, ela precisa acontecer. Então, Amanda, toda mulher terá diástase? Sim! A diástase é necessária para o crescimento do bebê, para o bebê ter espaço para crescer. Temos a diástase fisiológica e temos a diástase patológica. A patológica é quando tem uma separação dessa musculatura de uma maneira além e que pode gerar também um rompimento. Temos que tomar cuidado para não confundirmos algumas coisas, então a diástase ela precisa acontecer, e aí temos alguns hábitos que, gente, relembrando, tudo que vocês verem na internet de fórmula milagrosa para puxar diástase, porque eu previno essa diástase, gente, isso não existe cientificamente comprovado, tá? A gente não pode submeter uma mulher, uma gestante, a uma situação de risco para provar ali que o argumento é certo ou não. Então, tudo que eu estou passando para vocês aqui é um consenso entre vários profissionais, fisioterapeutas, todo mundo que a gente conversa, que estuda gestação, de hábitos que a gente entende ali que podem sim gerar uma piora dessa diástase e ter consequências no pós-parto. Então, você não cuidar agora e aumentar a chance de você ter um pós-parto que a barriga fica caída, e essa barriga caída, ela significa o quê? Um músculo fraco. E aí a sua lombar tem mais chance de doer porque o abdômen tá fraco. Tem mais chance de ter escape de xixi, porque se o abdômen tá fraco, provavelmente está com uma disfunção também do assoalho pélvico. Então, entra tudo ter uma diástase patológica. Uma mudança da sua autoestima, porque você tem um corpo que você não se sente bem, que você não reconhece, você tem uma barriga que está flácida, que não sustenta a sua coluna gerando dor, você precisa carregar um bebê, precisa fazer as tarefas do dia a dia, e tudo isso, se você não está com esse corpo fortalecido, você pode sim se ficar pior no pós-parto. Então já tem tanta coisa para você cuidar, por que não começar a cuidar agora de algo que eu falo, o que está no seu controle? Esses hábitos estão no meu controle, então faz o que dá para fazer agora, porque depois no pós-parto é outro universo. A Thaís ou Thaísa, mandou aqui uma perguntinha. Quais exercícios podem aumentar a diástase não fisiológica? Exercícios, o que a gente tem que pensar? Além dos exercícios, tem os hábitos, tá? Então, cuidado com a postura, cuidado com o dia a dia. Sabe quando a gente fala sobre não fazer os abdominais convencionais? Então, todos os exercícios que você vê que está tendo um estufamento da sua barriga, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo prático. Sabe, por exemplo, se você se segura aqui no alto, e aí você traz o pé, fazem muito no CrossFit, que você traz o pé aqui na mão e volta, esses exercícios que exigem uma alavanca muito grande da puxar a perna para cima, pode ver que nesses vídeos que a gente vê na internet, tem um cone que aparece aqui. Então, todos os exercícios que a gente enxergar um estufamento, um cone aparecendo aqui, são exercícios que a gente ou troca, adapta, ou precisa realmente tirar ali do treino. Tem alguns que a gente consegue fazer no primeiro trimestre, tem alguns que a gente não vai conseguir fazer no decorrer. Um outro exemplo, uma prancha frontal. Então, você vai apoiar ali o cotovelo no chão. Isometria a gente não faz na gestação, ficar ali só paradinha. Mas se você fizer em movimento, uma prancha movimentando o braço, perna e tudo mais, pode observar que muitas vezes vai fazer o cone. Então, todos os exercícios que você enxergar fazendo um conezinho, a gente acaba tirando, tá? Não tenha uma lista específica,
porque cada mulher responde de uma maneira. Então, tem mulheres que eu consigo fazer alguns exercícios no primeiro trimestre e tem alguns exercícios que eu não consigo. Então, o que eu oriento todas as minhas alunas é: observe o seu corpo. O seu corpo ele vai ser maravilhoso e te mostrar. Não é nem só olhar, tá? Dá para sentir. Então, tem muita gente que me relata que sente ali uma dorzinha, sente um estufamento, umas pontadinhas nessa região aqui central, acima do umbigo, tá? É, Mas não tem nada comprovado. A gente observa. O tempo inteiro a gente está sempre observando e evitando que esse cone apareça. Geralmente são esses exercícios de que o braço está aqui no alto, tem que puxar a perna, ou tem que fazer alguma força com o braço aqui no alto. Então, uma puxada alta, são exercícios que alongam mais o músculo, e aí, se fizer o cone, a gente acaba tirando. Mas, como eu disse, tem mulheres que conseguem fazer por um tempo e tem mulheres que não conseguem. Por isso, de ter uma orientação de um profissional que entende, que estuda exercício na gestação. O professor de academia não vai saber te orientar disso, tá? Eles não. Acho que eles não fazem nem ideia disso. Mais alguma dúvida sobre diástase patológica, fisiológica, hábitos que vocês podem ter ou não? Gente, importante. Quem faz um bom fortalecimento, é, quem faz um bom fortalecimento antes da gestação e durante, a grande maioria das minhas alunas que eu estou fazendo agora o pós-parto, as que tinham um abdômen mais forte na gestação já recuperaram a barriga. Tem ali a flacidez da pele, mas a barriga tá reta, tá firme, tá ativando direitinho. Então, isso possibilita também retomar os exercícios de uma maneira mais rápida. Em contrapartida, as minhas alunas que algumas começaram a treinar comigo já no final da gestação, então não tiveram orientação antes sobre fortalecer abdômen. Agora no pós-parto está um pouco mais difícil. Então, eu estou tendo mais trabalho com as gestantes que não fizeram um bom fortalecimento de abdômen, e aí a barriga fica mais estufada, fica mais flácida, não consegue ativar tão fácil. Então, eu falo para ativar, não vai. Aí, eu estou fazendo exercícios adaptados para ajudar a ativação, e aí a gente está evoluindo a partir daí. Eu estou com bastante aluna de pós-parto agora das minhas gestantes, né? Então, é nítido. Quem tinha um bom abdômen fortalecido durante a gestação está tendo uma recuperação de pós-parto agora muito mais fácil e elas estão mais fortes também, né? Então, sente menos dor, mais disposição, certo? Alguma dúvida? Podem perguntar. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Senão, é isso. Então, mulherada, vamos cuidar, tá? Vamos fazer um bom trabalho de fortalecimento, fazer ali uma boa mudança de hábitos no dia a dia. Observem o corpo de vocês no dia a dia, que é super importante que a gente tenha hábitos hoje que vão influenciar até o final da gestação e principalmente ali no pós-parto, de vocês recuperarem também o corpo mais rápido, certo? Então, fortaleçam esse abdômen, busquem orientação para que vocês tenham uma gestação mais tranquila possível e não tenham essas consequências de uma diástase patológica. Tá bom? Então, mil beijos para vocês. Encaminhem para as amigas gestantes também, para que todas tenham aí os cuidados no dia a dia para termos uma gestação com o máximo de qualidade de vida. Então,